E agora a gente vai começar mais um episódio do Bill Podcast. Hoje, com Histórias da Bill, falaremos com Wagner Martins, que é o head da BioBlue Response. Mas vamos começar pelo começo, né, Wagner? Conta pra gente. Quem é o Wagner pelo Wagner? Acho que para todo mundo é uma pergunta, às vezes, contraditória ou difícil de responder, pelo menos, né? Mas se eu for olhar o todo, acho que assim, o Wagner é o abençoado, sabe? Acho que tudo que a vida me proporcionou, acho que nada na nossa vida vem de graça, nada vem fácil, nada vem por acaso, sempre uma luta, mas olhando o todo, né? A família que eu tenho, né? A história de vida, como eu vim, como eu cheguei no mundo, cara, meus familiares, né? Eu tive alguns familiares muito bacanas, posso dizer que eu tenho carinho de mais de uma mãe, tenho carinho de mais de um pai, né? A esposa que eu conheci, já está comigo há um bom tempo, agora meu maior tesouro, que é minha filha. Não dá para dizer que eu não sou um cara abençoado, sabe? Com certeza, cara. Essa bênção aí você traduz nesse sorriso no coração que você traz. Mas, e por que Bill, cara? Como misturou esse cara abençoado com a Bill? Qual que é o vínculo? Aonde nasceu isso? Tem muita gente que acredita no acaso, né, Léo? Que as coisas não estão interligadas, que elas simplesmente acontecem. Bom, eu não sou um cara que acredita nisso, sabe? Eu acho que você planta e aí existe uma força maior que vai direcionando na sua vida aquilo que você plantou. Bom, falando da pessoa abençoada, eu sempre tenho várias pessoas na minha vida que me ajudaram a ser o que o Wagner é hoje, né? E aí você tem etapas, naturalmente, né? A gente cresce em um meio familiar e aquilo te molda de alguma forma. E aí você vai para os estudos e aquilo te molda de outra forma. Bom, falando um pouquinho, né, depois da família, e aí eu sou mega abençoado, como eu já falei, quando eu vou como a Bio, né, quando eu vou para a universidade com um pensamento, né, porque eu tenho uma família extremamente militar, sabe, eu era ovelha negra, eu nunca quis ser militar, eu falei, cara, para não falar que eu sou totalmente fora disso, acho que eu vou ser perito criminal. E aí eu escolho a biotecnologia dentro da biologia para me endereçar para essa carreira. E aí, dentro da faculdade, tudo muda, né? Eu conheço minha orientadora, né, que chama Daniela Molinari, que acaba criando, né, a possibilidade de uma coisa que eu tinha pensado para aquilo se tornar real, sabe? Que foi o absorvedor de petróleo, né, que me fez dar origem, ou me fez me ligar à Bio, e através dela a gente faz todo esse desenvolvimento, e mesmo sem conhecer em nenhum momento do desenvolvimento o Guilhermo, né, posterior ao desenvolvimento eu acabei conhecendo o Guilhermo numa reunião que ela me chamou, sabe? E às vezes a gente reclama muito da vida, cara, sem poder, e eu tive duas grandes perdas assim que eu acabei a faculdade, perdas profissionais, né? Era o único mestrado que eu queria fazer, que tinha no Brasil, para vazamento de petróleo, ficava em Salvador. E quando eu fui achar esse mestrado, tinha uma semana que tinha acabado as inscrições para fazer esse mestrado. Aí eu falei, poxa, vou ter que esperar mais um ano, porque eu só abria de um em um ano, vou ter que esperar mais um ano. E eu fiz um outro mestrado, onde eu fiz uma prova que não era tanto que eu queria, e na hora da validação dessa prova, perderam a minha prova. E eu fiquei aí eu fiquei mais revoltado ainda e tal, né? E aí, passado isso, em seguida a minha orientadora me liga e fala, olha, eu quero te apresentar um cara, um empresário, que cedeu as fibras pra gente, e eu acho que você pode, de alguma forma, bater um papo com ele e a gente entendeu o que sai disso. E foi quando eu conheci o Guilherme, sabe? E aí, mais uma vez, né, acho que é a mão desse ser maior ligando pessoas por um bem maior também, sabe? E foi quando eu conheci o Guilherme e cara, foi uma empatia instantânea, né? Na reunião foi aquele negócio mais formal, mas no outro dia a gente marcou uma ida para o Rio para falar sobre patentes num escritório.
E aí na ida a gente falou sobre a vida e ali eu acho que nasce o embrião da Biosolvit como ela é hoje, não porque a gente foi uma metamorfose louca todos esses anos, mas nasce o embrião da Biosolvit de um cara extremamente visionário que é o Guilherme, né? Ele olha algo hoje e ele vê 10 anos, 20 anos à frente. Isso é um dom que poucas pessoas têm, mas que ele viu naquele momento aquilo, e aí conversou comigo e falou, cara, o que você vai fazer sua vida? O que você vai fazer com isso que você criou? Eu falei, eu vou vender aí, se me der um dinheirinho, eu sigo minha vida, faço mestrado, doutorado, vou continuar sendo pesquisador, e vamos em frente, né? Só que ali ele falou, não, cara, você não vai vender, a gente vai montar uma empresa. Sinceramente falando, meu amigo, eu não sabia 1% do que era isso, mas era algo novo, eu já tinha perdido os mestrados, por que não tentar, né? Acho que isso eu sempre tive muito na minha vida. Eu sempre fui um cara que se jogou muito nas oportunidades, sabe? De forma intensa. Eu acabei o colégio agrícola, me convidaram para um curso em Niterói, que eu não sabia onde era, e tinha que estar lá no dia seguinte. Eu botei um mochilão nas costas, entrei no ônibus e fui para Niterói sozinho, com 17 anos, sendo que eu nunca nem tinha saído de casa sozinho, feito uma viagem sozinho. Fiquei um ano em Niterói, foi bacana pra caramba, mas assim, dando um exemplo de como, se a oportunidade chega, cara, eu acho que pela forma que eu encaro a vida, eu sempre quis me jogar sempre. E na Bio foi isso, sabe? Eu me joguei, lógico, confiando na pessoa que me indicou o Guilherme, que era minha orientadora, que eu confiava 100%, e no Guilherme, depois dessa conversa, na saída para o Rio. Mas peraí, cara, deixa eu tentar entender então. Você saiu de uma vida de pesquisador, que era o desenho de vida que você, na verdade, de militar, avesso ao militarismo, não quero ser militar, então eu decidi então fazer pelo menos parte disso nessa biotecnologia para ver se pelo menos se tornava perito criminal. E nesse espaço todo de história de bio construída, qual é aquela história mais marcante, aquilo que você lembra, ou que foi uma história mais engraçada, ou uma coisa talvez mais emocionante, cômica? Qual delas que você pode revelar pra gente daqui do Bio Podcast para deixar como legado? Poxa, Léo, assim, de verdade, irmão, é difícil achar uma passagem única para explicar tudo que a gente passou durante esses anos, sabe? Tem muita coisa bacana, muita coisa que eu nunca imaginei, né? A Bio me proporcionou visitar outros países, que não era uma coisa que eu almejava, né? Eu sofri de uma pessoa, de um pai, né, que é um servidor público, de uma mãe que é uma professora, mas que a vida ensinou para eles que a gente tinha que ver o melhor que a gente tinha, sabe? Nunca almejaram, sabe, pegar um avião e sair do Brasil, sabe? Então, assim, a Bio já me deu muitas coisas. E eu não tô falando de coisa material, tô falando de coisa que eu vou levar pra vida, sabe? Conhecer pessoas, ter realizações do que eu faço hoje, por exemplo, né? Como você falou, meu mindset era para ser um pesquisador, sabe? Desenvolver novos produtos, fazer aquele produto chegar no mercado que eu nem sabia o que era isso, sabe? E dali virar um mindset para uma área comercial, né? Lá atrás o Guilherme falou para mim, cara, se tiver os clientes na mão, você tem tudo. E é uma luta, né? Você mudar esse mindset, ir para outro segmento, ir para uma coisa que você nunca fez, mas volto a dizer, eu acho que se eu pudesse falar hoje, cara, qual que era sua melhor qualidade? É se jogar, não ter medo do desafio, saber a responsabilidade dele. Eu acho que isso todo mundo tem que saber, sabe? Saber que aquilo não é simples, mas se jogar e se der errado, cara, Deus levanta de novo, faz outra coisa. Falar também que eu dei certo na área comercial, apesar de estar alguns anos na área comercial, eu acho muito embrionário ainda. Acho que tenho muito para aprender, sabe? Muito para aprender. Mas também não achar que o que a gente conquistou até agora, que eu conquistei até agora junto com a Bio na área comercial é pouco, também eu estaria negligenciando tudo que a vida me deu, sabe? Então, acho que foi fantástico. Então, resumir isso tudo numa única história é muito complexo, mas existe uma passagem
que é até complexa e que esse cara que eu vou contar aqui agora, ele nem sabe que aconteceu isso, ele vai saber agora, né, porque ele é um amigo nosso, possivelmente se ele ouvir esse podcast, ele vai saber dessa história, que me impacta muito. Falando sobre isso, né, falando sobre se jogar, a gente, cara, sempre acreditou muito que ia dar certo e com isso fez algumas loucuras, sabe? Algumas mesmo. Vou contar uma que essa me marca muito, então acho que é importante. Em alguns momentos, cara, a gente não tinha grana para ir visitar um cliente e voltar, beleza? E a gente ia, sabe? Ia porque um cliente tinha que pagar um determinado boleto e se aquele dinheiro entrasse na conta, a gente tinha dinheiro para voltar. E nem sempre acontecia, cara. A gente ia e passava alguns apertos. E esse foi um deles. Eu fui para Belo Horizonte com dinheiro de ir, com gasolina para ir, sem grana para voltar. Um cliente ia pagar e aí a diretora financeira na época ia botar esse dinheiro na minha conta para eu voltar. E chegando em Belo Horizonte, estava com hotel, estava com tudo, né? Aqui também não vou falar que eu passei necessidade, não é isso, mas eu fui no escuro porque a gente tinha que estar lá no outro dia para participar de um prêmio de manhã e de tarde visitar um cliente. E aí eu fui, chegando no hotel, a gestora financeira me liga e fala, cara, o cara não pagou, o dinheiro não caiu na conta. E eu vou achar que um amigo meu vai me emprestar uma grana que eu boto na sua conta. Eu falei, não, cara, relaxa, eu tô com o hotel, amanhã de manhã tem café da manhã no hotel, eu como, eu vou chegar hoje, tô mega cansado, tomar um banho, pego 2 garrafinhas de água, tomo e sigo a vida. Vou dormir amanhã de manhã um novo dia. Quando eu tô fazendo o check-in no hotel, cara, que eu olhei pro balcão, eu vi um nome. E aquilo me chamou a atenção de um nome de empresa. E eu conhecia o nome e a empresa. E eu perguntei pro cara do balcão, o Rodrigo da Everlog tá aqui? Aí o cara falou, tá. Mas, você não podia ter visto, a gente não pode falar o nome de... Não, relaxa, o cara é meu amigo, cara. Bate no número do quarto dele aí, fala que eu tô aqui, que eu queria dar um abraço nele lá rapidinho. Aí ele, senhor, eu falei, não, cara, relaxa, a gente é amigo mesmo, fica tranquilo. A gente passou por um programa de aceleração juntos, a gente gosta demais dele, a gente se gosta demais, pode ligar pro cara. Aí ele bateu a mão no telefone, ligou. Aí falou, o Wagner tá aí, tá, fala pra ele vir no meu quarto então, beleza. E aí eu subi, né, deixei minhas coisas no quarto, desci pro quarto do Rodrigo, bati na porta, a gente conversou, bateu papo. Ele falou que tinha chegado, por que você não chegou mais cedo? Pra gente dar uma saída, não sei o que, aquela coisa toda. E aí ele falou assim, mas acho que também você chega mais cedo, Wagner. A gente nem ia conseguir sair porque, cara, tô um monte cansado. Não fiz nada, só pedi uma pizza. Sabe como é que é gordinho, né, Wagner? Pedir uma pizza também família, cara. Assim, deixa eu te falar uma coisa, não fica chateado comigo não, cara. Não é resto, não. Mas, cara, você não tá com fome? Você vai sair pra comer alguma coisa? Aí eu falei, cara, não cheguei agora, né, não comi nada ainda. Não, faz o seguinte, olha, quer levar essa pizza pra você aqui? Porque, cara, jogar no lixo, jogar comida no lixo é horrível, né? Eu falei, cara, não gosto não. E peraí, aí ele abriu o frigobar, deu uma garrafa de Coca-Cola, e assim, gordo, Wagner, aqui, ó, peguei uma Coca-Cola de 2 litros, cara, nunca vou conseguir tomar isso. Leva pra você, cara, a gente tem, como é um flat, tem um micro-ondas, você esquenta, velho, e leva pra você comer, tem problema? Eu, não, Rodrigão, que isso, cara, fico agradecido, obrigado, né, e assim, né, sem jeito de falar a verdade pro cara, sabe, sem coragem de falar a verdade pro cara. Peguei, né, me despedi dele e tal, peguei, e eu falei, cara, amanhã você vem de carro? Não, então eu vou pra um evento que vai ter. Ele falou, eu vim pelo mesmo evento. Olha só. Cara, me convidaram pelo mesmo evento, Wagner. Eu falei, cara, a gente ficou no mesmo hotel, vai pro mesmo evento, e a gente não combinou nada antes. Que engraçado, né, Rodrigo? Comentei com ele, não, pra gente se ver mesmo. Eu falei, pra gente se ver. Beleza, dei um abraço, dei um beijo nele, peguei as coisas, saí do quarto. Cara, quando ele fechou a porta, cara, eu chorei igual criança, porque como, né? Como explicar isso? Como achar que as coisas acontecem por acontecer, cara? Pra mim é muito difícil acreditar nisso, sabe? Em achismo. E tava esperando a hora certa pra contar isso pra ele. Acho que o podcast aqui é um bom caminho. E a gente já fez isso inúmeras vezes, cara. Não só eu, Guilhermo, né? Quantas vezes a gente passou apertos pra garantir que esse sonho fosse se tornasse realidade. E hoje
A gente tem uma responsabilidade gigante ainda pela frente, mas, poxa, vendo tudo que a gente conquistou, não achar que eu sou um cara abençoado é pouco. Cara, história incrível, obrigado por poder compartilhar. Me deixa dar uma virada nessa conversa aqui. Até agora, vocês chegaram até aqui, construindo esse império que hoje é a Bill. E para onde vocês vão levar esse sonho? O que vocês estão construindo de realidade? O que você pode contar pra gente daquilo que está dentro do pipeline de vocês e vai fazer a Bill se tornar ainda maior? Ô, Léo, assim, na minha humilde opinião, que são várias hoje, né? Acho que a gente agregou muito bem as pessoas que estão na Bill hoje, sabe? E o mais bacana é que quando você olha o todo, você sai assim e olha quem são as pessoas que estão na Bill hoje, que elas são altamente complementares. E elas são altamente complementares com um cara de cima tocando que sabe muito bem mexer nessas peças. Então, tem uma frase que eu sempre ouvi o Guilherme falar e que eu acreditava, mas hoje, qualquer um que não acredita, uma coisa é eu que estava lá nos primórdios e ele já tinha começado esse sonho um pouco antes de mim ainda, né? Mas hoje olhar para essa frase e qualquer um que acha que essa frase é uma maluquice perto de tudo que a gente fez até agora, que eu volto a dizer, é pouco perto do sonho do todo, mas que já é muita coisa, é que sempre, quando eles disserem pra gente qual é o nosso melhor produto, é sempre o próximo. Cara, eu ouvi ele falando isso inúmeras vezes, sabe? Sim. Peguei essa fala pra mim inúmeras vezes em conversas, em prêmios que a gente disputou. Qual é o seu melhor produto próximo? O que eu sei é aonde vocês vão chegar, ou aonde vocês querem chegar. Eu acho que é uma frase clichê, mas realmente não é nem o céu, sabe? Eu acho que a lua é o limite, a gente pode chegar na lua, mas como e o porquê? Sempre num único caminho, sabe? Melhorar a vida das pessoas. Cara, uma das coisas que me faz ter muito orgulho da Bio, né? E que é uma visão desse cara que vê há 20, 30 anos à frente, como eu já falei aqui, é o Guilherme, é que ele sempre falou, cara, eu sempre quis fazer algo grande, mas que não prejudicasse ninguém. Sabe? Que trouxesse algo que fosse fazer o bem para as pessoas. E eu acho que assim, o orgulho de cada um que veste a camisa da Bio hoje tem que ser, cara, todo dia a gente faz o bem para pessoas que a gente nem conhece. Seja na parte ambiental, seja na parte social, seja preservando o meio ambiente ou mudando a parcela do mundo que a gente pode mudar. Então, até onde a gente vai chegar, meu amigo, eu seria muito ingênuo para dizer para você que eu tenho a resposta certa. Mas o caminho por onde a gente vai trilhar para chegar nesse... Não sei nem se tem um caminho final, mas o caminho que a gente vai trilhar é sempre olhar para como a gente consegue melhorar a vida das pessoas no planeta que a gente tem hoje. Não é no que a gente vai ter amanhã, no planeta que a gente tem hoje. Como é que a gente começa a preservar hoje? Como é que eu deixo um mundo melhor para minha filha, para os meus netos e assim por diante, sabe? Acho que isso é o mais importante da Bio. Maravilha. E Vagnão, para a gente finalizar, se você estivesse se entrevistando, você fosse o entrevistador de você mesmo, que pergunta você faria e que você gostaria de responder? Difícil, né? Mas o que eu acho que se eu pudesse me perguntar, cara, você tá se preparando da forma certa? Você tem certeza que tudo que você está fazendo está certo? Você está indo no caminho que você precisa? Porque, Léo, quem conhece a Bio mais a fundo sabe as mudanças que a gente tem
e como são rápidas, sabe? Acho que não diria que eu me perguntasse, mas eu acho que para toda pessoa, e isso eu não estou falando dos diretores, do cara que nos ajuda no dia a dia para prover um café para a galera trabalhar, a pessoa que vai tirar uma folha do chão para que não seja sujo. Como é que a gente está se preparando para a próxima bio? Sabe? A gente muda muito rápido. Isso obriga a gente a estar em constante evolução para tudo. E quem entende isso, entende o tamanho da responsabilidade que é isso, sabe? Então, não diria que é uma pergunta, mas o meu maior desafio é responder isso da forma certa. Se existe uma forma certa. Se existe algo que seja totalmente correto para se fazer, sabe? Para a gente estar totalmente preparado para o próximo passo. Boa, mano. Muito obrigado. E qual mensagem final que você deixaria para outros empreendedores como vocês? Que, cara, assim, persista, acho que é também muito clichê, mas vá atrás de seus sonhos com tudo, se jogue, né? Tenha pessoas certas ao seu lado, isso é muito importante, cara. Ninguém é forte o tempo todo. Em algum momento você vai fraquejar e você precisa de alguém falando, não, cara, você consegue, vamos lá, sabe? Você precisa de alguém que te cobre, você precisa de alguém que tenha o acalanto na hora que você vai ter que ter, sabe? Então, assim, não entre no empreendedorismo sozinho, sem ter uma base familiar, sem ter algo por acreditar, dependente da sua religião, e sem ter pessoas que corroboram com aquilo que você sonha. Para você não estar sozinho, porque a caminhada nunca é fácil. Mas ela é prazerosa. Vale a pena chegar, sabe? Vale muito a pena. E esse foi mais um Bio Podcast. Comente, curta, compartilhe, ative as notificações e vem com a gente para o próximo vídeo. Até já!